É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula. Esta pré-aula ela não é baseada no texto da revista. Todos nós já temos acesso ao texto da revista. Esta aula aqui tem o objetivo de trazer subsídios complementares aos irmãos. E para que os irmãos não fiquem perdidos, algumas pessoas que dizem, eu fico perdido porque a sequência é diferente da revista, é só acessar o portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos vão encontrar o nosso texto base e até os slides que seguem exatamente a sequência desta pré-aula. Aliás, esta pré-aula é que segue a sequência dos slides e do texto de apoio. Também, além deste texto de apoio, nós disponibilizamos no site 4 ou 5 outros textos de apoio desta lição. Também colocamos nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, nós colocamos dezenas e até centenas de links de videoaulas, de textos de apoio e de slides desta lição, de todas as lições, de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. A editora Betel, a editora Central Gospel e o Programa de Educação Cristã Continuada. Também, durante a semana, nós disponibilizamos leituras, as leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas e os irmãos podem então ali acessar e ter um momento devocional. São comentários em áudio. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é necessário, mas é gratuito. E nós não respondemos perguntas aqui nos comentários do canal do YouTube. Também, durante a semana, se os irmãos ainda tiverem dúvida, procurem elucidá-las no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, pois transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Aliás, o irmão é convidado. A reunião é aberta a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja se reúne, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Raça Humana, Origem, Doutrina e Redenção. Estamos estudando a doutrina bíblica do homem e estamos no segundo bloco, que é o bloco da doutrina. O que a Bíblia ensina a respeito do homem? E hoje estaremos estudando a lição número 5, a unidade da raça humana. A unidade da raça humana. O que é unidade? É a qualidade de ser um. A raça humana é uma só. E quando nós falamos em raça humana, que é o título do nosso trimestre, e nós já falamos isso na primeira aula, raça humana significa a humanidade, o conjunto dos homens. A humanidade é uma só, ela é única. E é isso que a Bíblia nos ensina. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela, ao falar sobre o homem, no seu capítulo 7, no introito, que é o chamado Cremos Maior, ela diz assim, Adão é o primeiro homem, e dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem
sobre o planeta Terra. E para basear esta afirmação, ela é mencionado Atos 17 e 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo, em Atenas, no Areópago, que era o local onde se reuniam os sábios para falar sobre os debates, discussões, era o principal local de sabedoria, de inteligência do mundo antigo, onde se reuniam os grandes filósofos, os grandes sábios, para debater os mais variados assuntos. Paulo foi levado lá e lá ele pregou o evangelho. E ele diz que de um só Deus fez todos os homens. E aí nós temos esta unidade. O primeiro ponto para nós podermos dizer que a raça humana é uma só é o fato de todos os homens terem vindo de um único homem, que foi Adão. Adão foi o primeiro homem. Nós já estudamos na lição número 1. E dele vieram todos os outros seres humanos. Nós temos um único ancestral. É por isso que a raça humana é única. A humanidade é única. Porque todos os homens provêm de um só. Repito aqui o que Paulo disse no Areópago, Atos 17 e 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Aqui já se desmonta a teoria evolucionista. A teoria evolucionista que é apenas uma teoria, que é apenas uma hipótese, que nunca foi confirmada nem o será. Por isso, equivoca-se o Papa João Paulo II quando disse que a evolução era mais do que uma hipótese, era apenas uma hipótese, e que não tem confirmação bíblica, portanto é falsa. Os evolucionistas procuram dizer que a evolução saiu em diversas áreas da humanidade, essas áreas da Terra. Aí tem o Homo erectus, Homo australianus, o Homo neanderthalis, enfim, todas essas invenções, o homem de Pequim, o homem de Java, todas estas invenções e que vão contra a ideia da unidade da raça humana. Mas a Bíblia diz que de um só fez toda a geração. A Bíblia é bem clara, Gênesis 2 e 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o homem, Adão, o homem da terra vermelha, do pó da terra plasmou aquele homem, soprou em seus narizes e ele foi feito alma vivente. Depois, para formar a mulher, ele tirou de uma costela do homem. Capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então a mulher veio de uma clonagem, para usar uma expressão da ciência. Deus tirou do homem a costela e formou a mulher. Então a mulher veio do homem. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, de um homem, Deus fez toda a humanidade. Só aí nós já temos que a humanidade é una.
ela tem uma unidade, porque todos vêm do mesmo ancestral. Até a primeira mulher veio de Adão. E é por isso que, para confirmar a humanidade de Jesus, o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever na genealogia este fato. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 23 diz: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli. E aí vem toda a sequência até o versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, Jesus é homem porque veio de Adão, e Adão de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz que a mulher provém do varão, o varão provém da mulher, e tudo vem de Deus. Então a humanidade é una, em primeiro lugar, porque veio de um ancestral. E é interessante verificar, e nós colocamos aí no esboço, que a ciência tem demonstrado por estudos, analisando o DNA dos seres humanos, que é esta característica. O DNA é um elemento que caracteriza cada espécie tem seu DNA, e a ciência tem estudos que demonstram claramente que todos os homens provêm de um casal primordial. Todos os homens provêm de um casal primordial. A ciência procura negar que isso seja a prova de que Adão e Eva existiram. Eles dizem, não quer dizer que nós acreditemos na história de Adão e Eva. Podem continuar não acreditando, mas se os homens vêm de um só casal primordial, está demonstrado que todos os homens têm um mesmo ancestral. Está demonstrado que o relato bíblico é o verdadeiro e que a história da evolução, que permite a ideia de que houve vários originários, vários casais originários, não tem qualquer base, nem mesmo científica. Fica provado, então, que todos os homens, o DNA está provando que todos os homens vêm de um mesmo casal primordial. E a Bíblia diz que este casal foi criado por uma clonagem da mulher, veio de Adão. Por isso, Paulo, lá no centro da ciência e da filosofia do seu tempo, pôde dizer, de um só fez Deus toda a geração dos homens. A multiplicação dos homens, determinada por Deus, que disse para o primeiro casal, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, é uma confirmação desta unidade, porque pelos próprios estudos científicos, todos os homens em todos os lugares, enchendo esta terra, provém de um só casal primordial. Então, o primeiro ponto que mostra a unidade da raça humana é o fato de virmos de um mesmo ancestral. Mas não é só isso. Se nós viemos de um mesmo ancestral, temos todos a mesma natureza que tem este ancestral. E nós já vimos e já estudamos na lição de número 3 que este ancestral foi feito um ser tricotômico, com corpo, alma e espírito. Gênesis 2:7. Vamos lê-lo mais uma vez. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Adão tinha corpo, alma e espírito. Quando Deus toma
uma costela sua e forma a mulher, esta mulher também tem corpo, alma e espírito. Tem a mesma natureza de Adão. E quando este casal pecou, todos os seus filhos passaram a ter a mesma natureza decaída. Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A multiplicação confirma a unidade da raça humana. Porque é a multiplicação daquilo, é a transmissão daquilo que Deus criou. Deus criou o homem reto. Dele formou uma mulher reta, mas ambos pecaram e agora transmitem esta natureza pecaminosa a todos os seres humanos. Porque se a morte passou a todos, todos pecaram. Todos têm a natureza pecaminosa herdada dos primeiros pais. É este o sentido do que Davi fala no Salmo 51. Vejo algumas pessoas dizendo que o Salmo 51 é a prova de que Davi foi um filho adulterino. Isso não tem base bíblica nenhuma. Se Davi fosse um filho adulterino, isso seria revelado nas Escrituras, explicitamente, como foi no caso de Jefté. Porque Deus nunca omitiu qualquer falha, qualquer mácula na vida de qualquer das personagens. A Bíblia nada diz sobre isso. E, portanto, ele não é filho adulterino. Porque a Bíblia não o diz. E nós temos que raciocinar pela normalidade. Mas ele disse o seguinte. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui não tem nada a ver com adultério, tem a ver com a natureza pecaminosa do homem. O homem é formado em iniquidade. Por quê? Porque os seus pais são pecadores, têm a natureza pecaminosa, porque todos somos imagem e semelhança de Adão. Gênesis 5 e 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete, que foi o primeiro que invocou o nome do Senhor, era na imagem e semelhança de Adão, o Adão decaído, o Adão pecador. Ele gerou um Sete decaído e pecador. Ainda que Sete tenha invocado o nome do Senhor, ele tinha a natureza pecaminosa. Por quê? Porque a humanidade é una, é uma só. Ela vem de um ancestral, tem a mesma natureza do seu pai Adão. Tem corpo, tem alma, tem espírito, mas tem a natureza pecaminosa também. É por isso que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele se autocriou no ventre de Maria para nascer sem pecado, para ser concebido sem pecado. Porque se assim não fosse, ele também teria natureza pecaminosa. Mas Jesus foi gerado sem pecado. O anjo, ele diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço varão?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então veja bem que o anjo distingue a concepção de Jesus da própria concepção de João Batista. Isabel havia concebido, porque Deus lhe havia tirado a esterilidade. Mas a concepção de João Batista foi igual a de qualquer homem. E ele nasceu com a natureza pecaminosa. Mas Jesus não. Ele era o Santo, Filho de Deus. Por quê? Porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então ele não tinha a natureza pecaminosa de Adão. Mas Maria tinha. Não é verdade esta imaculada conceição. Não. Ela teve seus pais e ela seria concebido no seu ventre. Ela não teria participação alguma com relação a isso. Porque Jesus se autocriou, se fez homem, se fez carne no ventre de Maria. Ele tinha que nascer de mulher, porque ele era semente da mulher. Mas a humanidade toda vem de um só. E ele tinha que nascer de mulher como parte da humanidade. Mas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo para não ter a natureza pecaminosa. Mas tinha a mesma natureza de Adão, no sentido de ter corpo, alma e espírito. Nós temos a mesma natureza, porque viemos de um mesmo ancestral. Todos nós temos corpo, alma e espírito. Eva também tinha corpo, alma e espírito. E foi gerada perfeita, mas ela pecou também, por isso ela ganhou a natureza pecaminosa que transmitiu para todos os outros. E isso é importante porque na Grécia, na filosofia grega, as pessoas questionavam se a mulher tinha alma ou não. Havia um forte questionamento. E muita gente boa achava que a mulher não tinha alma. Mas a Bíblia Sagrada mostra que a mulher, ela tem a mesma natureza do homem. A diversidade de sexo não muda a natureza humana. Homem e mulher são seres humanos. E onde nós vemos isso? Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, quando fala das mulheres. Olha que interessante. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas olha o texto aqui. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. O que Pedro está dizendo aqui? Que as mulheres têm um homem, é interessante essa expressão, o homem encoberto no coração. Está falando das mulheres. Mas quando fala do homem de lado de dentro, Pedro usa a expressão homem. Não podia ser a mulher encoberta. Não, ele quis descrever o homem porque é o ser humano. A mulher é tanto ser humano quanto o homem. Tem corpo, alma e espírito. Tanto que tem um incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Enquanto os filósofos gregos discutiam se a mulher tinha ou não alma, a Bíblia mostra que a mulher, tanto a mulher quanto o homem, por serem da raça humana, eles são unidos. Vêm de um só Adão e têm a mesma natureza. Por isso,
O homem não é mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem. É o que a Bíblia ensina. Eles têm a mesma natureza, porque a humanidade tem a mesma natureza, porque vem do mesmo ancestral. E este ancestral tem corpo, alma e espírito e natureza pecaminosa. E todos nós temos corpo, alma e espírito e natureza pecaminosa. Só Jesus que não teve. Por isso ele é chamado de o último Adão, lá em 1 Coríntios 15, 45. E Paulo diz isso muito bem, ainda lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Há sim o homem e a mulher. Nós vamos estudar isso na próxima lição. O homem e a mulher, Deus os criou macho e fêmea. Eles são diferentes, mas a raça humana é una. Há uma unidade na raça humana. O fato de ser homem ou de ser mulher não os tira da raça humana. Porque a mulher tem corpo, alma e espírito e a natureza pecaminosa, assim como o homem. E é por isso que toda a humanidade é pecadora. É por isso que nenhum homem pode se salvar. Os irmãos, vejam a importância de nós entendermos a unidade da raça humana. Porque aí nós entendemos que todo homem precisa ser salvo. Nós entendemos que todo homem é pecador e que nenhum homem pode se salvar a si mesmo. Que não há homens iluminados ou homens que obtêm uma iluminação, uma superioridade espiritual em detrimento de outros que são mais atrasados espiritualmente, como ensinam tantas doutrinas religiosas e filosóficas. Nem que o homem pode, por suas próprias forças, alcançar a iluminação, alcançar o nirvana, alcançar a divindade. Não! A humanidade é uma só, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está lá em Romanos 3 e 23. Porque se o pecado entrou no mundo por um homem, todos pecaram. É o que diz o nosso cremos, o item 5 do nosso cremos. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus. E que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. E as referências bíblicas, Romanos 3 e 23, que eu acabei de falar, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Atos, capítulo 3, versículo 19, a pregação de Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Todos os homens pecaram. Não há homens superiores e inferiores em termos espirituais. E o Salvador só pode ser um. Aquele único que não tem a natureza pecaminosa, Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Daí a importância de sabermos que ele foi concebido no ventre de uma virgem. Não dá para crermos na salvação se não crermos na concepção virginal de Cristo. Porque ele é Deus que se fez homem e por isso não temos nenhuma forma de salvação a não ser por ele. A humanidade é una, seu destino era a perdição para todos se não houvesse um Salvador. Esta unidade da raça humana, essa verdade bíblica, procura que nos deixa clareza da necessidade da salvação, ela teria, evidentemente, de ser combatida pelo inimigo das nossas almas, que obscurece a mente do homem.
O homem no pecado, ele tem a sua mente obscurecida. Ele não consegue ver a verdade, ter visão espiritual. É o que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda falando sobre o estado mental do homem, em termos espirituais, do homem no pecado, Paulo fala assim, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 22. Aliás, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É esta cegueira espiritual do homem que faz com que esta unidade da raça humana não seja compreendida pelo homem. E aí surgem crenças, doutrinas, ensinamentos falsos que procuram trazer a ideia de que a raça humana não é una, de que existem homens superiores a outros, de que existem grupos melhores do que outros. E aí surgem ideias como essa que eu acabei de dizer, que dizem de que a mulher não teria alma, que a mulher seria um ser humano de segunda categoria, ou mesmo de que os escravos eram escravos porque tinham almas diferentes dos senhores. Isso é defendido por Aristóteles no seu livro A Política. Nós colocamos aí o trecho no nosso esboço. Para justificar o fato de existir a escravidão, Aristóteles diz que havia duas naturezas diferentes. Uma alma tendente a servir e outra tendente a mandar. As almas dos senhores e dos escravos seriam diferentes. Não é muito diferente do que dizem os hindus. A doutrina hinduísta, que é baseada naquelas castas que existem na Índia, né? Eles entendem, a doutrina hinduísta diz que Brahma, que é esse ser primeiro, uma espécie de Deus, primeiro, primordial, ele foi dividido. E havia aqueles que faziam parte da cabeça dele, aqueles que faziam parte dos braços dele, aqueles que faziam parte das coxas dele. E cada ser humano, quando nasce numa casta, num grupo social, numa classe. E se ele é Brahmani, é porque ele é da cabeça, ele já é um ser evoluído. Se ele é das coxas ou dos pés, é porque ele é um ser atrasado. Então ele nasce numa casta e naquela casta ele deve viver toda aquela vida. Como eles creem em reencarnação, se ele evoluir espiritualmente, na próxima vida ele vem como uma outra casta. Ou até vem como um animal. Né? Há milhões de deuses lá entre os hindus. E, por exemplo, a vaca é um animal sagrado. É considerado que quem vem como vaca é o ser mais evoluído que tem. Por isso que ninguém come carne de vaca lá na Índia. Porque é o ser evoluído, é considerado o ser evoluído. Como nós conhecemos a história do pastor Paulo, um missionário na Índia, que deve estar voltando para a Índia. Ele foi para uma região que eles entendiam que as baratas eram seres evoluídos. Homens evoluídos. Isso tudo para negar a unidade da raça humana. E por isso uma casta não conversa com outra. E se a pessoa é dos excluídos, os chamados Dalits, esses aí
são os párias da sociedade, os marginalizados, os mais atrasados, com quem você não pode nem tocar, nem conversar. Tudo isso justifica toda a opressão, toda a injustiça. Mas não é diferente nos nazistas. A doutrina do nazismo, o nacionalsocialismo, criado por Adolf Hitler, dizia que existia uma raça superior, a raça ariana, que eram os alemães, e que ciganos, judeus, deveriam ser raças inferiores que deveriam ser destruídas. O Holocausto foi baseado nesta ideia. São estas mentiras que procuram negar a unidade da raça humana, procuram criar ideias de que existem homens superiores a outros, por natureza, por essência. Mas o Evangelho, que é a verdade, a palavra de Deus, que é a verdade, diz que de um fez todos os homens, e todos são iguais diante de Deus. Não há diferença. Deus veio salvar a todos, quer que todos os homens se salvem. Seja escravo, seja senhor, seja livre, seja judeu, seja gentil. Esta ideia contrária à unidade da raça humana contaminou os próprios judeus. Deus, na sua palavra, e no Antigo Testamento já mostra isto, e nós falamos aqui bastante do Antigo Testamento, já mostra esta igualdade entre os homens, mas os judeus haviam deturpado esse ensino bíblico. Veja que quando Deus escolheu Israel para ser a seu povo, ele não fez Israel como um povo superior, de maneira alguma. Israel nunca foi considerado um povo superior. Quando se fala que Israel é o povo escolhido, ele foi escolhido por Deus para ser uma nação na qual viria o Salvador, para ser a nação sacerdotal, mas para servir, não nenhuma ideia de superioridade racial, ou étnica, ou nacional. O próprio Deus fez questão de dizer isso, no momento mesmo em que propõe a Israel que ele fosse o seu povo. Olha o que ele diz, 19:5 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja bem que Deus não disse, vocês são meus. Não, vocês serão minha propriedade peculiar, propriedade especial. Mas toda a terra é minha. Todos os homens são meus. Todos os homens são iguais. Veja, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Eles seriam separados dos outros povos e deveriam interceder em favor dos outros povos. Deus fez questão várias vezes em dizer que Israel não era melhor do que os outros, do que as outras nações. Olha lá em Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, os amorreus, os cananeus e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E ainda no versículo 6 ele diz, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais,
o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Em momento nenhum, Deus diz que Israel era superior às demais nações. Ao contrário, diz que as outras nações eram mais numerosas e mais poderosas. E que Deus escolheu porque ele havia amado Israel e havia jurado. Aliás, a formação de Israel é resultado de todas as nações terem rejeitado a Deus lá na Torre de Babel. Foi porque aquela nação única de descendentes de Noé, governados por Nimrod, se rebelou contra Deus, que Deus teve que formar uma outra nação para, através desta nação, trazer o Salvador. Então não havia superioridade alguma de Israel em relação às outras nações. Ela faz parte da humanidade, porque a humanidade é única. Mas os judeus distorceram esse ensinamento. E nós já vemos o próprio Jesus recriminando este ensinamento. Não só Jesus, mas João Batista. Olha lá o que diz João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 9. Mateus 3 e 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus estavam com uma mania de se acharem superiores aos outros porque eram filhos de Abraão, o amigo de Deus, porque eram o povo escolhido por Deus. Mas era uma presunção, diz João Batista. E ele foi bem claro, Deus pode das pedras suscitar filhos a Abraão. Vocês não são melhores do que os outros povos. E João tem, e o ensino que João dá, a palavra que João fala, é confirmada pelo Senhor Jesus. Lá em João capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. E aí eles continuam. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí eles eram presunçosos, e Jesus aqui mostra que eles, apesar de serem judeus, da nação escolhida, por estarem em pecado, por resistirem à palavra de Deus, eles eram filhos do diabo, assim como os gentios. Aliás, Paulo, no começo da Epístola aos Romanos, ele no capítulo 1 fala da pecaminosidade dos gentios, e no capítulo 2 ele fala da pecaminosidade dos judeus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A humanidade é una. E toda essa ideia de raça superior, de superioridade, de povo escolhido, isso não tem cabimento. Não tem cabimento.
A raça humana é una. E Deus amou a todos. E deu um modo de salvação para todos. Porque todos estão debaixo do pecado. Mas todos podem desfrutar da graça de Deus. E aí nós temos a questão do racismo. O racismo é uma atitude antibíblica. Porque o racismo é justamente a negação desta unidade da raça humana. Por isso até muitos não gostam mais da palavra raça, porque estão impressionados com o racismo. Mas não tem nada a ver raça com racismo. O que é o racismo? O dicionário Wise da língua portuguesa, ele diz que o racismo é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Então, esse é o primeiro significado de racismo. É o que eu disse. É considerar que uma raça é superior à outra, mas todos vêm de um só e todos pecaram. Então isso é mentira. Não existe uma raça superior à outra. Não existe um homem superior a outro. A raça humana é única. Segundo significado de racismo é o doutrina ao sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior, de dominar as outras. Também outro erro. Se não existe uma raça superior à outra, existem as raças, mas uma não é superior à outra, nenhuma tem o direito de dominar a outra. Não nos confundamos isto com o princípio da autoridade. Governo sempre haverá. Deus estabeleceu o governo. Deus estabeleceu que haja governo. Quando nós nascemos, nós já temos as primeiras autoridades que são nossos pais. O princípio da autoridade é bíblico, é divino, porque Deus é superior e ele criou o homem que é inferior. E o homem deve viver sob o princípio da autoridade. O princípio da autoridade é divino. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, uma coisa é o princípio da autoridade. Deus criou autoridades. Começam com os nossos pais, depois nós temos o governo, uma nação. Em todo lugar nós temos autoridade. No nosso emprego, nós temos os nossos chefes, o patrão. Isso é o princípio divino da autoridade. O racismo é dizer que uma raça tem o direito de dominar sobre a outra, por causa da sua natureza. Isso é mentira. Todos os homens são irmãos. Todos são irmãos, porque vêm do mesmo pai. Então não existe isto. Terceiro conceito de racismo é o preconceito extremo contra indivíduos pertencentes a grupos ou etnias diferentes, geralmente considerados inferiores conforme discriminação social. E, por analogia, a atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. É o preconceito. Eu não gosto de negro. A pessoa é negra, não presta. Negro é ladrão. Negro é pobre. Negro é mau. Negro é preguiçoso. Isso é racismo. Porque eu tenho um preconceito. Eu faço uma generalização por causa de uma imagem que eu criei na minha mente ou que me passaram na mente, e esta imagem se chama estereótipo. Eu passo a agir conforme, a julgar conforme a aparência, conforme as características externas de alguém. E isto Jesus disse que nós não podemos fazer. Está lá em João, capítulo 7, versículo 24.
Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quando eu olho uma pessoa, por causa das suas características, por causa da sua etnia, da cor da sua pele, da sua posição social, eu faço um julgamento. Ah, se é judeu, é avarento. Se é negro, é ladrão. Se é cigano, é ladrão. Isto é preconceito, é o racismo. É negar a unidade da raça humana. Isto é antibíblico. Nós não podemos nos levar pelos estereótipos, pelas aparências, pelas imagens externas. Jesus quebrou todos estes conceitos no seu ministério. Havia o preconceito contra as mulheres. Os próprios discípulos tinham esse preconceito. Olha o que a gente vê lá em João capítulo 4. Versículo 27. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Causou espanto que eles tivessem visto Jesus falando com a mulher. Mas a própria mulher se espantou com Jesus. Olha o capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Tudo isso era preconceito. Era a negação da unidade da raça humana. Mas Jesus falou com aquela mulher samaritana, para espanto da mulher e dos seus discípulos. Porque Jesus veio restabelecer a verdade da unidade da raça humana. Falou com aquela mulher samaritana, salvou aquela mulher samaritana e por intermédio dela salvou a cidade. É por isso que ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas, irmãos, é difícil, porque essa unidade da raça humana, além de ela ser combatida pelo maligno, por essas ideias malignas, ela é como que escondida pela aparência. Nós temos no mundo uma diversidade cultural, porque as pessoas têm costumes diferentes, línguas diferentes, vestem-se de forma diferente, comem coisas diferentes, porque cada ser humano tem uma adaptação conforme a região geográfica que ocupa, e isso gera uma diversidade cultural que hoje é muito bem conhecida em razão do nosso desenvolvimento tecnológico. E isso cria uma resistência cultural. Os discípulos tinham essa resistência cultural. Mesmo Jesus tendo mandado pregar o evangelho a toda criatura, olha o que acontece lá em Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Por que eles só pregavam o evangelho aos judeus? Se Pedro já tinha pregado lá na casa de Cornélio e o Espírito Santo tinha sido derramado sobre o Cornélio e os seus para provar que Deus estava naquele negócio. Por causa da resistência cultural. A gente tem o nosso modo de viver e cultura é um modo de viver.
e nós temos dificuldade em aceitar outro modo de viver. E em ver no outro modo de viver a nossa unidade. Por isso que é bonita a igreja. E o nosso comentarista faz questão de dizer isso. Que na igreja nós descobrimos a unidade. A unidade ela é revelada. A unidade na igreja. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 9... Paulo fala sobre esta unidade. Ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aí está a beleza do Evangelho. O Evangelho nos faz nos despir do velho homem e nos vestir deste novo homem. E este novo homem com visão espiritual tem a visão de Cristo. E a visão de Cristo supera as barreiras culturais, as diferenças culturais, as diferenças de sexo, as diferenças de posição social. Porque a resistência não é só cultural e não é só de sexo, mas é também de posição social. Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém, denuncia este comportamento como sendo um comportamento inapropriado para quem crê em Jesus Cristo. Ele diz assim: meus irmãos, Tiago 2, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, amados, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Acepção de pessoas é agir com preconceito, é negar a unidade da raça humana. Isto é pecado, diz o irmão do Senhor, Tiago. Isto é pecado. Não deve ser cometido. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu coloco aí vários versículos. Deuteronômio 10 e 17 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 e 34, Pedro reconhece, na sua resistência cultural a ir à casa de Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, e isso é a prova da unidade da raça humana, nós não podemos fazer. Os homens são um só, a humanidade é uma só. Deus ama a todos igualmente. Deus quer salvar a todos igualmente. Quem fará divisão entre os homens? Será Cristo. A humanidade é uma só. Mas Cristo traz a divisão. Porque a humanidade só vai se dividir por causa de Jesus. Os que crerem em Jesus terão a vida eterna. E os que rejeitarem a Cristo
ficarão irremediavelmente perdidos. A humanidade é uma só. Por isso há um Salvador. Por isso todo homem pode ser salvo. Por isso toda atitude racista ou discriminatória é contrária à palavra de Deus. Amém.